Glória, glória, glória a Deus. Glórias ao Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro livro do profeta Samuel, Elcana e suas mulheres, capítulo 1. Houve um homem de Ramataim, Zalfim, da montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano para adorar e para sacrificar ao Senhor, Jeová dos exércitos, em Siló, onde estavam os sacerdotes do Senhor Jeová, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedia que, no dia em que Elcana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor a tivesse tornado estéril. E a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor Jeová a tinha tornado estéril. E assim fazia Elcana de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ana pede a Deus um filho. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor Jeová. Ana, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor Jeová e chorou abundantemente e fez um voto dizendo: Senhor Jeová dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas à tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalhas. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor Jeová, Eli observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe o sacerdote Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu o sacerdote Eli: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse Ana: Acha a tua serva graça aos teus olhos,
Assim a mulher seguiu o seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era triste. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor Jeová, voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. E Elcana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. O nascimento e a consagração de Samuel, diz o título. E aconteceu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor Jeová. E subiu aquele homem, Elcana, com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor Jeová e lá fique para sempre. E Elcana, seu marido, lhe disse: faz o que bem te parecer aos teus olhos, fica até que o desmames, então somente confirme o Senhor Jeová a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho até que o desmamou. E, havendo-o desmamado, tomou o menino juntamente com 3 bezerros, um éfa de farinha e um odre de vinho, e levou à casa do Senhor Jeová em Siló, sendo o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro e trouxeram o menino ao sacerdote Eli. E disse Ana ao sacerdote Eli: ah, meu senhor, viva a tua alma, meu senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor Jeová. Por este menino orava eu, e o Senhor Jeová atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor Jeová eu o entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor Jeová foi pedido. E adorou ali ao Senhor Jeová. O Cântico de Ana, capítulo 2. Então orou Ana e disse: o meu coração exulta ao Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor Jeová, porque não há outro fora de ti. Rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor Jeová é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram vestidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer à sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco. Exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes,
para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor Jeová são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor Jeová serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Então Elcana foi a Ramá, a sua casa, porém o menino Samuel ficou servindo ao Senhor Jeová perante o sacerdote Eli. Os pecados dos filhos de Eli, diz o título. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor, porque o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, estando-se cozendo a carne, vinha o moço do sacerdote com um garfo de 3 dentes em sua mão, e enfiava-o na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe o homem: queime-se primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora a darás, caso contrário, por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes moços perante o Senhor Jeová, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor Jeová. O ministério de Samuel, diz o título. Porém Samuel ministrava perante o Senhor Jeová, sendo ainda jovem, vestido com uma estola de linho. E sua mãe lhe trazia uma túnica pequena, e de ano em ano a trazia, quando com seu marido subia para oferecer o sacrifício anual. E o sacerdote ali abençoava Elcana e a sua mulher Ana e dizia: o Senhor Jeová te dê descendência desta mulher, pela petição que fez ao Senhor Jeová. E voltavam para o seu lugar. Visitou, pois, o Senhor Jeová a Ana, que concebeu e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor Jeová. Era, porém, o sacerdote Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes Eli: por que fazeis tais coisas? Pois ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor Jeová. Pecando homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor Jeová, quem rogará por ele?
mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor Jeová os queria matar. E o jovem Samuel ia crescendo e tornava-se agradável tanto para com o Senhor Jeová, como também para com os homens. Profecia contra a família de Eli, diz o título. E veio um homem de Deus ao sacerdote Eli e disse-lhe: assim diz o Senhor Jeová: não te manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? E eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel por sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Porque pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor Jeová: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão aviltados. Eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho algum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus, em lugar de todo o bem que houvera de fazer a Israel. Nem haverá por todos os dias velho algum em tua casa. O homem, porém, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E toda a multidão da tua casa morrerá quando chegar à idade varonil. Isto te será por sinal, a saber, o que acontecerá a teus dois filhos, a Ofni e a Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia, e eu suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o meu coração e a minha alma. Eu lhe edificarei uma casa firme, e andará sempre diante do meu ungido. E será que todo aquele que restar da tua casa virá inclinar-se diante dele por uma moeda de prata e por um bocado de pão, e dirá: rogo-te que me admitas a algum ministério sacerdotal, para que possa comer um pedaço de pão. Deus fala com Samuel, capítulo 3. E o jovem Samuel servia ao Senhor Jeová perante o sacerdote Eli, e a palavra do Senhor Jeová era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E aconteceu que, naquele dia, que estando o sacerdote Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver, e estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor Jeová chamou a Samuel e disse: Samuel, eis-me aqui.
E correu ao sacerdote ali e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Por que tu me chamaste? Mas o sacerdote ali disse: Não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor Jeová tornou a chamar outra vez a Samuel, o qual se levantou e foi ao sacerdote ali e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Mas o sacerdote ali disse: Não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia ao Senhor Jeová e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor Jeová. O Senhor Jeová, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi ao sacerdote ali e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste? Então entendeu o sacerdote ali que o Senhor Jeová chamava o jovem. Por isso o sacerdote ali disse a Samuel: Vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Fala, Senhor Jeová, porque o teu servo ouve. Então veio o Senhor Jeová, pôs-se ali e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, Senhor Jeová, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor Jeová a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começarei e acabarei, porque eu já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque, fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será expiada a sua iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Samuel conta a visão a Eli, diz o título. E Samuel ficou deitado até pela manhã, então abriu as portas da casa do Senhor Jeová. Porém temia Samuel relatar esta visão a Eli. Então chamou o sacerdote Eli a Samuel e disse: Samuel, meu filho. E disse Samuel: Eis-me aqui. E disse o sacerdote Eli: Qual é a palavra que te falou o Senhor Jeová? Peço-te que não a encubras. Assim Deus te faça e outro tanto, se me encobrires alguma palavra de todas as que te falou. Então Samuel lhe contou todas aquelas palavras e nada lhe encobriu e disse ele, repetindo. Então Samuel contou a Eli todas aquelas palavras e nada lhe encobriu. E o sacerdote Eli disse: Ele é o Senhor Jeová, faça o que bem parecer aos seus olhos. E crescia Samuel, e o Senhor Jeová era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. E todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor Jeová,
e continuou o Senhor Jeová a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló, pela palavra do Senhor Jeová. Os filisteus vencem os israelitas, capítulo 4. E veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu à peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. E os filisteus se dispuseram em ordem para a guerra, para sair contra Israel. E travada a batalha, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha, em campo aberto, uns 4.000 homens. E voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor Jeová hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor Jeová para o meio de nós, para que nos livre da mão de nossos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. E os filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. E aconteceu que, vindo a arca da aliança do Senhor Jeová ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor Jeová era vinda ao arraial. Por isso os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós! Tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós! Quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sejam homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sejam, pois, homens e pelejai. Então pelejaram os filisteus, e Israel foi ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. A arca é tomada, diz o título. E foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos do sacerdote Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim, o qual chegou no mesmo dia a Siló. Ele trazia as vestes rasgadas e terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado numa cadeira, olhando para o caminho, porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E o sacerdote Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente, veio e o anunciou ao sacerdote Eli. E era o sacerdote Eli da idade de 98 anos, e estavam seus olhos tão escurecidos que já não podiam ver. E disse aquele homem ao sacerdote Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha.
E disse o sacerdote ali: que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. Além disso também, teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca de Deus foi tomada. A morte de Eli, diz o título. E aconteceu que, fazendo ele menção da arca de Deus, o sacerdote Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, e ouvindo estas notícias, de que a arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. E chamou ao menino e acabou, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com a tua vida, com todos os teus familiares e amigos, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Há poder no sangue do Senhor Jesus Cristo. Paz seja convosco. Palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria, segundo a carne, e Filho do Deus Altíssimo, segundo o Espírito Santo. Paz seja convosco, com letras bem grandes. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o teu Filho amado, ó Deus, eu venho neste momento a orar a Ti, por seu Francisco, Senhor, aquele Senhor que nós encontramos nessa tarde, à beira da estrada. Tu sabes de quem eu estou falando, meu Deus e meu Pai. Venho nesta noite a Te pedir pela vida dele, protege ele, cuida dele, Senhor. Prepara ele para o Teu reino, escreve o nome dele lá no céu, no livro da vida. Cuida da casa dele, cuida da família, cerca aquele lugar com os Teus anjos, Senhor, e a Tua glória entre naquela casa, e fique com ele todos os dias da vida dele, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Te agradeço, Senhor meu Pai.